Aleluia. Quem estiver esperando ele, dá um aplauso para ele nessa noite. Glória a Deus. Ele está voltando, meus irmãos. Podem sentar. Hoje desceu as águas batismais, se tornando membro da igreja, a Ana Caroline, né? Fica de pé, Ana Caroline. Maria Eduarda, fica de pé, Maria Eduarda. Tiago está ali hoje ou não veio? Tiago está não. Luiz Fernando, Cauã. Quem foi mais? Irmã Elaine. Coloca de pé, irmã Elaine. Então, esses irmãos, a primeira ceia da vida deles vai ser domingo que vem. Só que se Jesus voltar até domingo, a primeira vai ser lá. Amém? Melhor do que aqui. Tomara que ele venha. Então, os irmãos querem dar bem-vindo a esses irmãos ao corpo de Cristo. Bem-vindos. Bem-vindos ao nome de Jesus. Então, eu falo que o batismo é como um casamento, né? Então, o cara começa a namorar, aí diz que está apaixonado pela menina, a menina diz que está apaixonada por ele, eu não vivo sem você, você não vive sem mim. Aí um faz a proposta de casar. Vamos casar? Não, eu não quero casar. Aí. Assim também é o batismo, né? Não, minha vida é de Jesus, eu sou de Jesus, Jesus é meu, eu sou dele, eu não vivo sem Jesus. Irmão, mas você tem que batizar, não estou preparado então para andar com ele. Então, o batismo é como se fosse um casamento, né? É o testemunho público. Agora é com Jesus para sempre, até a eternidade. Amém, meninos? Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 6, verso 12 ao 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, e a lua tornou-se em sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um forte vento, e o céu enrolou-se como o livro que se enrola, e todos os montes lhe foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, os ricos, tribunos, poderosos, os servos, os livres, se esconderam nas cavernas das rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A grande tribulação, meus irmãos, é o período do derramar da ira de Deus. A grande tribulação, ela é chamada na Bíblia de o grande dia do Senhor, não é? Quando a Bíblia usa essa expressão, o grande dia do Senhor, não está falando de um dia literal de 24 horas, mas está falando do dia que o Senhor há de trazer à prestação de conta os atos de todos os homens. Então, isso precisa ficar bem claro para você, você não pode esquecer disso, que a partir do capítulo 6 aqui do Apocalipse, esses acontecimentos se darão na terra. Mas no capítulo de número 5, João é convidado para subir ao céu, e lá ele tem essas visões, e ali no capítulo 5 acredita-se que é o momento do arrebatamento da igreja. Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4 do Apocalipse, João está na terra, e ele tem então a revelação, Deus começa a mostrar para ele, o Cordeiro começa a mostrar para ele essas coisas, as coisas que estavam acontecendo na sua época e as coisas que iriam acontecer. No capítulo 5, ele recebe o convite para subir ao céu, e ali alguns acreditam que no capítulo 5 é a hora que a igreja vai ser retirada da terra. E aí, a partir aqui do capítulo 6, nós percebemos que Deus passa a tratar com quem está aqui na terra. Deus não está mais tratando com a igreja. Então, a grande tribulação, quando acontecer, a igreja já estará na glória com o Senhor. E aí, João, então, quando ele sobe ao céu e o Cordeiro começa a abrir os selos, o Cordeiro abre o primeiro selo e o anticristo surge aqui nesta terra. O segundo selo é aberto, e o segundo selo traz guerra, o terceiro é aberto e traz fome, o quarto selo é aberto e 1/4 da população da terra morre, 25%, de cada 100 pessoas, 25 morrerão. E o quinto selo foi aberto e João então contempla os mártires
da grande tribulação, aqueles que irão perder a sua vida para não negar o nome de Jesus, aqueles que decidirem professar o nome de Jesus, automaticamente serão mortos. Então, a abertura dos selos continua, e nós estamos aqui na abertura do 6º selo, e quando o 6º selo é aberto, os versículos 12 a 17 aqui que lemos, nós percebemos que a abertura desse selo traz catástrofes que afetarão a natureza, e a natureza, ao ser afetada, levará a todos os homens que habitam na terra ao desespero. Os homens entrarão em desespero, porque eles entenderão que é o próprio Deus derramando os seus juízos, e eles entrarão em desespero, porque saberão e terão consciência que todos aqueles fenômenos descritos aqui, todos esses fenômenos, só pode ser a mão do Todo-Poderoso, só pode ser o grande dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. E aí Isaías profetizou acerca disso. O Antigo Testamento, vários profetas falam acerca desse dia, e dá características específicas como será esse período de tratamento de Deus com a humanidade, como será esse período de juízo de Deus, como será o grande dia do Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 2, versículo de número 12, Isaías diz que o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para serem abatido. O que nós vemos nos dias de hoje são homens ímpios, arrogantes, homens que provocam o próprio Deus, homens que zombam do próprio Deus, homens que na sua altivez humilha o pequeno, tira vantagem das pessoas, mas naquele dia eles serão abatidos, porque eles não conseguirão encarar, eles não conseguirão olhar para aquele que está sentado no trono, exercendo os seus juízos. Jeremias disse que o dia do Senhor dos Exércitos é um dia de vingança, é o dia em que o Senhor vai se vingar de todos os seus adversários, de todos aqueles que se levantam contra ele, e diz que a espada devorará, que embriagar-se-á, fartar-se-á com o sangue dos inimigos de Deus, porque o Senhor dos Exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Então, meus irmãos, o que a gente vê é o ímpio zombando de Deus, o que a gente vê são pessoas zombando da fé, o que a gente vê são pessoas escarnecendo da pessoa de Jesus Cristo. No último carnaval, por exemplo, que teve, escarneceram de Jesus. E aí eles escarnecem de Jesus e as coisas continuam do mesmo jeito. Por quê? Porque ainda não chegou o dia da vingança do nosso Deus. O dia do Senhor chegará, quando Ele trará a prestação de conta a todos os homens, quando Ele julgará e dará a cada um conforme as suas obras. Amém? Então isso nos leva a entender, nos ajuda a entender, porque tanta gente na impiedade, cometendo atrocidades, cometendo abuso com a boa-fé das pessoas, como a nossa classe política faz no nosso país, subestima a nossa inteligência, acha que nós somos burros, que o povo brasileiro não tem senso crítico. Mas vai chegar o dia em que o Senhor trará a prestação de conta com essas pessoas. E aí, meus amados irmãos, quando nós olhamos aqui para a abertura desses selos, quando nós olhamos para o capítulo 6 ao capítulo 19 do Apocalipse, que trata do período da grande tribulação, e nós olhamos para aqueles estudiosos que seguem a linha de interpretação histórica, não é? Embora muitos deles admitam que aqui está em pauta os verdadeiros últimos dias, mas essas pessoas eles querem afirmar que esses acontecimentos do Apocalipse já aconteceram. Mas quando nós olhamos de fato para a proporção dos acontecimentos destes capítulos,
nós não podemos concordar, meus irmãos, que o livro do Apocalipse já se cumpriu, como os que seguem uma linha de interpretação histórica querem afirmar. Por quê? Porque os fenômenos descritos aqui neste capítulo 6 ao capítulo 19, nunca houve na história. Nunca houve. Nas proporções que estão descritas aqui, nunca aconteceram na história. E aí nós precisamos compreender de maneira clara essa questão. Quando nós compreendemos a Bíblia de maneira clara, a nossa fé se torna uma fé mais viva, mais firme. Amém, meus irmãos? A gente vive em paz. A gente vive sabendo como é que vai ser o final da nossa história. Amém? Como é que vai ser o final da nossa história? Porque ela está escrita aqui. Então, veja bem, para entendermos esses acontecimentos que têm acontecido ao longo da história, como terremoto, como guerra, como peste, é importante, meus irmãos, nós observarmos algumas coisas. Primeiro, é que esses acontecimentos que têm ocorrido até aqui, a Bíblia chama apenas de princípio das dores. Eu já expliquei isso aqui. O que é o princípio das dores? É como uma mulher que está para dar à luz e sente as primeiras contrações. E essas contrações, elas vão aumentando, mas no momento de dar à luz, principalmente se for parto natural, aí ela tem certeza, não tem dúvida. Então, nós precisamos compreender que esses acontecimentos que têm acontecido até o dia de hoje, as pestes que estão por aí, doenças que surgem a cada dia, terremotos, nada mais é do que o princípio das dores, como Jesus falou em Mateus, capítulo de número 24, verso de número 5 ao verso de número 8. Ele fala de guerra, de rumor de guerra, de peste, de terremoto, de pai contra filho, de nação contra nação, de reino contra reino. Aí ele diz: olha, mas ainda não é o fim. Isso é apenas o princípio das dores. Então veja bem, os acontecimentos históricos, os martírios que aconteceram até agora, os nossos irmãos que foram martirizados até agora, desde que Jesus veio a essa terra, começando por Estevão, não se compara à proporção dos martírios que vai acontecer durante o período da grande tribulação. Esses sinais que têm acontecido ao longo da história, em lugares isolados. São casos pontuais. Mas quando nós olhamos para o capítulo 6 ao capítulo 19 de Apocalipse, nós vemos que esses acontecimentos serão universal, acontecerão em toda a terra. Amém? Então veja bem, para nós compreendermos isso, primeira coisa que nós temos que lembrar é que esses acontecimentos, Jesus falou que aconteceria, mas eles seriam apenas o princípio das dores. A pandemia que nós estamos vivendo é apenas o princípio das dores. Menos de 2% dos infectados morrem. Menos de 2%, mas na abertura do quarto selo, 25% da população morrerá. Olha a proporção. De cada 4 pessoas, 1 morrerá. De cada 100 pessoas, 25 morrerão. Olha a proporção, nós não podemos comparar. Segundo, para nós compreendermos essa questão, se o Apocalipse é histórico ou ainda vai acontecer, é que profecias bíblicas, existem muitas profecias na Bíblia de duplo cumprimento. O que é isso? Existem profecias que já se cumpriram totalmente, amém? E não irão mais se cumprir. Quer um exemplo? Isaías capítulo 7, verso 14.
700 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizou que uma virgem daria luz a um filho. E o chamariam de Emanuel, que significa Deus conosco. Essa profecia já se cumpriu e não vai mais se cumprir. Quando foi que ela se cumpriu? Foi quando o anjo chegou para Maria e disse: salve agraciado, o Senhor é contigo. Você vai dar à luz um filho e vão chamar ele de Emanuel, que significa Deus conosco. Maria estava noiva de José, era virgem, não havia casado ainda. Ela se assustou, espantou e disse: mas como é que vai ser isso? Eu não conheço varão algum. O anjo disse: não se preocupe, o Espírito Santo vai vir sobre você e você vai ficar grávida. O poder do Altíssimo vai te encobrir e o ente que vai surgir no seu ventre é o Filho do Altíssimo. Então nós estamos aqui diante de uma profecia de cumprimento total, que já se cumpriu. Mas existem profecias de cumprimento duplo, que se cumpriram parcialmente e vai se cumprir de maneira total um dia. E quando nós falamos desses fenômenos descritos aqui no Apocalipse, muitos deles fazem parte de profecias de duplo cumprimento. Que profecias são? Profecias que os profetas profetizaram para Israel, e essas profecias se cumpriram, mas não se cumpriram na proporção da profecia. Um pouquinho verde, aumenta um pouquinho. Mas irá se cumprir totalmente no futuro. Amém, meus irmãos? Amém? Então, terceiro, para nós compreendermos que o cumprimento do Apocalipse não é histórico. Nós não seguimos a linha de interpretação histórica do Apocalipse. Terceiro, porque nós começamos a caminhar, a humanidade começou a caminhar para os últimos dias, no dia de Pentecostes. Amém? Joel profetizou acerca disso. No dia que o Espírito Santo desce lá em Jerusalém, é derramado no dia de Pentecostes, Pedro prega e explica o que estava acontecendo naquele dia. Ele disse: olha, o que está acontecendo aqui é aquilo que Joel profetizou. Joel disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, naqueles dias profetizarão. Antes de nós começarmos a viver os últimos dias, o Espírito Santo, ele era dado a pessoas específicas. Era dado aos reis, aos sacerdotes e os profetas. Lembra de Saul, quando vai à casa de Samuel e ali ele recebe a unção do azeite como rei? E Saul, quando sai dali, diz que ele chega no meio de uns profetas e ele começa a profetizar. Mas aí então Joel profetizou que nos últimos dias o Espírito Santo estaria sendo derramado sobre toda a carne. E isso começou no dia de Pentecostes. Então hoje, nós que somos servos do Senhor, temos esse privilégio de sermos batizados com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, de fluir através de nós os dons espirituais. Amém, meus irmãos? Como disse Deus aqui através da sua palavra, através do profeta Joel. Então veja bem, quando é que a humanidade começou a viver os últimos dias na terra? A partir do dia de Pentecostes. Como é que nós podemos explicar isso, meus irmãos? Então veja bem, a humanidade, os dias da humanidade aqui nesta terra é como que se, da criação, desde que Deus cria Adão, até o nascimento de Jesus, é como se nós estivéssemos subindo, uma montanha rumo ao nosso objetivo. Vocês já viram as pessoas dizer que o ser humano,
ele nasce, ele cresce até o período de crescimento, aí ele anda um pouquinho em linha reta e depois dos 40 ele começa a descambar. Já viram falar isso? Então, a vida da humanidade aqui nessa terra nós podemos comparar com a vida do ser humano. Então veja bem, na criação a humanidade começa a subir o pico, começa a subir a montanha. Quando a humanidade chega no pico da montanha, no alto da montanha, Jesus nasce. E aí a Bíblia diz que Jesus nasce na plenitude dos tempos, entenderam, irmãos? Amém? Na plenitude dos tempos, Jesus nasce. Então nós estamos aqui. Quando Jesus estava aqui nesta terra, nós estávamos aqui no pico do monte, a humanidade estava aqui. Jesus volta para o céu. E quando ele derrama o Espírito Santo, nós começamos a descer a ladeira rumo ao fim, rumo à consumação de todas as coisas, rumo a esse dia que está aqui descrito no Apocalipse, capítulo de número 6. Rumo ao grande dia do Senhor. Diga para mim, mas a minha felicidade é porque eu faço parte da igreja de Jesus. Diga, antes desses juízos, ele virá buscar os seus. Diga, eu preciso estar no meio desses. Amém? Então, veja bem, precisamos compreender isso. Que a partir do Pentecostes, a humanidade começa a descer a ladeira, começa a descer a montanha, rumo aos últimos dias. Mas nós estamos no capítulo 6 e o 6º selo foi aberto. João está contemplando tudo o que está acontecendo. João tem essa visão, ele está lá no céu e o Cordeiro abre o selo e João vai vendo o que esses selos trazem. E quando o Cordeiro abre o 6º selo, a Bíblia diz que houve um grande terremoto. E aí, meus irmãos, nós não podemos comparar com a linha de interpretação histórica, porque já houve muitos terremotos no mundo. Houve muitos terremotos. Dizem que o de 2010 no Haiti foi o que mais morreu gente, 316 mil pessoas. Mas terremotos de grande proporção, por exemplo, em 1960, o maior que houve até hoje, 9,5 de magnitude no Chile. Mas esses terremotos não são esses terremotos que falam aqui. Não é o cumprimento final desse tipo de fenômeno. Porque esse terremoto que vai acontecer aqui no capítulo de número 6, vai ter uma abrangência global. E esses fenômenos, quando acontecem, eles têm acontecido em lugares localizados. E aí, normalmente, quando há um fenômeno como esse, irmãos, em um determinado país, as nações se unem, não é verdade? As pessoas se unem e mandam socorro, distribuem alimentos, manda água potável, forças de segurança são deslocadas para socorrer os desabrigados. Agora vocês imaginem, irmãos, no período da grande tribulação, um terremoto em tudo quanto é país, em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é parte do planeta, e os homens não conseguirão socorrer uns aos outros. Não conseguirão socorrer uns aos outros, porque cada povo estará chorando a sua dor. Cada povo estará chorando as suas mazelas. Cada povo terá que enfrentar a sua própria dificuldade. O 6º selo foi aberto e houve um grande terremoto. Depois do terremoto, o sol se escureceu. A lua tornou-se em sangue. As estrelas do céu caíram. O céu retirou-se como um livro que se enrola. Olha o caos da natureza, irmãos.
haverá uma modificação na atmosfera. E aqui alguns estudiosos acham que na abertura desses selos, para que isso aconteça, embora Deus tenha o poder para fazer essas modificações no estalar de dedo, alguns acreditam que esses fenômenos será consequência das armas químicas produzidas por diversas nações, que serão utilizadas por ocasião das guerras que haverão. As armas químicas têm um poder destrutivo altíssimo. Tem poder de modificar a natureza. E aí então, com esses fenômenos, com esses terremotos, com o sol se escurecendo, com a lua se tornando em sangue, as estrelas do céu caindo, o céu se enrolando, os homens entrarão em desespero. Os montes cairão, os rios serão removidos dos seus lugares. E aí diversas cidades inteiras, países desaparecerão, serão alagados, porque os rios, os montes, as montanhas serão removidos dos seus lugares com esses fenômenos que acontecerão. E isso nunca houve na história. Nunca houve fenômenos na natureza de tamanha proporção para trazer tamanha destruição. Quando esses fenômenos acontecerem, os homens que estarão aqui nesta terra, eles terão certeza que eles estão encarando o juízo do Deus Todo-Poderoso. Eles terão certeza, eles não terão dúvida que a terra estará passando pelos juízos de Deus. E aí o texto diz que eles se esconderão nas cavernas e nas rochas, se esconderão com medo de Deus, se esconderão com medo de contemplar a face daquele que está sentado no trono. Os ricos, os poderosos, com certeza, utilizarão seus bunkers. Os pobres procurarão cavernas e buracos para entrar, com medo do Todo-Poderoso. Lembra de Adão, irmãos? Qual foi a resposta que Adão deu a Deus quando Deus chega no jardim e pergunta para Adão: aonde é que você está? Qual foi a resposta de Adão? Adão disse: eu me escondi. Por que você se escondeu, Adão? Porque eu tive medo. Meus irmãos, Adão se escondeu de Deus simplesmente porque havia pecado contra ele. Ele teve medo de Deus porque ele sabia que ele havia pecado contra ele. Agora vocês imaginem o pavor, o desespero que tomará conta dos homens que estiverem aqui nesta terra. E aí então eles se esconderão, procurando fugir da face de Deus, procurando fugir do juiz de toda a terra e do Cordeiro. E eles pedirão a morte. E eles clamarão para que os montes caiam sobre eles. Caia sobre nós não conseguimos encarar aquele que é o juiz de toda a terra. Eles preferirão morrer. E Hebreus capítulo de número 10, verso 30 e 31, o escritor dos Hebreus diz: porque bem conhecemos aquele que disse, nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa
horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqueles que já leram o famoso sermão que se tornou no livro Pecadores na Mão de um Deus Irado. Diz que Jonas Eduardo, quando pregou esse sermão, diz que aquele homem ele era um homem esquelético de tanto jejumar. E ele pegou aquele sermão e leu. E diz que quando ele pregou pecadores na mão de um Deus irado, as pessoas sentiam o inferno. Os pecadores seguravam nos bancos e balançavam arrependidos porque eles viam o inferno. Diz que eles sentiam o cheiro do inferno. E aí essas questões nos ajudam a entender porque os homens que estarão aqui se meterão nas cavernas para se esconder da face de Deus e pedirão a morte. Preferirão morrer do que encarar o Deus Todo-Poderoso. A abertura do sexto selo faz parte do dia do Senhor. É o dia da vingança do nosso Deus. E vários profetas no Antigo Testamento profetizaram acerca desses dias, dos dias da grande tribulação. Isaías capítulo 2, verso 10, verso de número 12 e 19, diz o seguinte, entra nas rochas, olha aqui. Isaías, 700 anos antes de Cristo. Esconde-te no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todo que se exalta, para que seja abatido. Então os homens, Isaías 700 anos antes de Cristo, entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da sua glória, da sua majestade, quando se levantar para assombrar a terra. Capítulo 13, verso de número 9 e 10, Isaías diz, eis que vem o dia do Senhor, horrendo com furor, e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz, e o sol escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Isaías capítulo de número 34, verso 4, e todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, como cai o figo da figueira. Isaías capítulo 50, verso 3, eu visto os céus de negridão, por-lo-eis um saco para a sua cobertura. Jeremias capítulo 4, verso 27 a 29, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, toda a terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei, por isso lamentará a terra e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fugirão todas as cidades, entrarão pelas matas e treparão pelos penhascos. Todas as cidades ficaram abandonadas e já ninguém habita nelas. Joel capítulo 2, verso 31 diz, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel capítulo 3, verso 15, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu fulgor. Naum capítulo 1, versos 5 e 6, os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? Quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derramadas.
Ageu capítulo 2, verso 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. O que esses profetas disseram, o que esses profetas profetizaram no Antigo Testamento, é idêntico ao que Jesus disse quando se referiu aos dias da grande tribulação, que antecederia a sua manifestação em glória, junto com a igreja, para implantar o milênio. Capítulo 24, verso 29 do livro de Mateus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Esses são os acontecimentos que se darão por ocasião da abertura do sexto selo. É isso que aguarda a humanidade na grande tribulação. Mas Deus, ele é tão misericordioso, que nós estamos aqui na noite de hoje falando sobre isso, para que aqueles que não têm convicção da sua salvação, para aqueles que não têm certeza que se Jesus voltar hoje, eles subirão, para aqueles que não têm certeza como será o dia de amanhã, possa entregar a sua vida a Jesus hoje e assim se livrar desses dias. Deus ama tanto a humanidade, irmãos. Deus ama tanto o ser humano, que desde a criação, Deus vem trabalhando, e Jesus disse, meu Pai trabalha agora e eu também trabalho, com o objetivo de salvar o homem. Mas quando é que essa oportunidade vai cessar? Quando é que a porta da salvação vai fechar? Quando é que a porta da graça, que nós estamos vivendo agora, irá se fechar? Que hoje, para nós sermos salvos, nós precisamos apenas nos converter a Jesus. Precisamos crer nele para receber a vida eterna. Mas essa porta irá se fechar um dia. E quando essa porta se fechar, aqueles que não tiverem entrado por ela, todos encararão o que está descrito na abertura dos selos. Como é que você faz para fugir disso? Entregando a sua vida a Jesus. Aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Fazendo o propósito de viver para Ele e com Ele, a partir de agora. Aí o Espírito Santo vai vir, vai entrar no seu coração e vai gerar em você o espírito de filiação, e você vai se tornar filho de Deus. E você vai viver essa esperança da volta dele. Amém, meus irmãos? Diga para mim, digo eu, não estou esperando esses dias. Diga, eu não estou esperando esses dias aí, diga. Eu estou esperando a volta de Jesus. Então coloque a sua vida no altar. Amém? Remova da sua vida tudo aquilo que você acha que vai impedir você ouvir o toque da trombeta. Viva para Jesus como se Ele voltasse hoje. Porque na hora que a trombeta tocar, na hora que Ele voltar e levar a sua igreja, iniciará a grande tribulação desta terra, com a abertura dos selos. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Fecha teus olhos. Que sentimento é que veio no seu coração quando você ouviu essa palavra? O que veio no seu coração? Ore. Não sei o que o Espírito Santo trouxe no seu coração quando você ouviu essa palavra. Ore aí, comece a falar, vai. Eu vou orar por você depois, mas comece a orar, eu quero ouvir a sua voz. Comece a orar de acordo com a percepção da palavra que você teve. De acordo com aquilo que o Espírito Santo trouxe na sua vida. Diga para Ele que você quer
Diga para ele que você quer estar com ele. Você quer alcançar o arrebatamento. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós ouvimos a Tua palavra na noite de hoje. E nós, Senhor amado, tomamos conhecimento daquilo que breve vai acontecer. Mas nós te agradecemos, Deus, pelo Teu amor, Pai, porque o Senhor nos ama tanto que essas coisas não são reservadas, Pai, para aqueles que Te amam. Nós queremos Te louvar, Deus, pelo privilégio que nós tivemos já de professar a nossa fé em Ti, Senhor, de receber o Senhor como Salvador da nossa vida, da nossa alma, Senhor. Oh Deus, obrigado pelo espírito de filiação. Obrigado pelo Espírito Santo que clama em nós, Abba Pai. Obrigado pelo Espírito Santo que clama em nós. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. É o Senhor que nos livra da ira futura, da ira vindoura. Ó Deus, em nome de Jesus, Deus, eu te peço, se alguém aqui nesta noite, Deus, não tem vivido de acordo com aquilo que o Senhor quer, Pai, traga esta pessoa, Senhor. Traga esta pessoa, Senhor. Traga essa pessoa, ó Deus, para os Teus braços. Atrai essa pessoa, Deus, com os laços de amor. Oh, Senhor amado, eu oro, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que ouvirão esta palavra, que estão ouvindo esta palavra. Eu oro, Senhor amado, para que nenhum se perca, Senhor. Para que nenhum, Senhor amado, fique aqui nesta terra e tenha que encarar esses dias. Mas que todos eles, Senhor, estejam contigo na glória, gozando do privilégio de estar contigo no céu, Senhor, participando da grande festa, do banquete. Oh, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Deus, nos dê, Senhor, a vida daqueles que estão perdidos, que ainda não foram achados pelo Senhor, mas que ouvirão essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos orar agora.